Meus irmãos, bom dia. Hoje, mais um domingo com gratidão, dia 2 de abril de 2023, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Mais um domingo de gratidão, de amor, de paz, a certeza da presença dos mentores, amigos aqui conosco, aprendendo conosco, ensinando conosco, nos inspirando para que a gente possa fazer um bom trabalho na paz de Deus. Hoje vamos começar a nossa página inicial com o irmão Antônio Júlio para fazer a página. Eu vou compartilhar aqui e fique à vontade, Antônio. Está sem som. É psicografado. Começa aqui de novo. Pode recomeçar, por favor, que a gente não ouviu, não, tá? A mensagem conta hoje, de número 169, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Enquanto é hoje. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos ciclos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina, em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão, no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem estipados pelos seus portadores que, desde a Terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos de matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Assim seja. Vamos fechar nossos olhos, direcionar nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, aos nossos mentores, primeiro agradecendo por tudo que Ele tem nos dado, por essa encarnação, por esse convívio fraterno, por essa possibilidade de estudar e crescer. E pedir, Senhor, que abençoe nosso estudo da manhã de hoje, que abençoe cada lar dos presentes e dos ausentes também.
que as flores, que o perfume, esse vento, o sol, ilumine cada um de nós e que nós possamos, na manhã de hoje, aprender, introjetar e utilizar o aprendizado no nosso cotidiano. Muito obrigada, Pai, por essa bênção. Que assim seja. Pela prece, gratidão, Antônio, pela escolha da página e pela leitura. Vamos iniciar aqui o nosso estudo com a irmã Luci, para fazer a leitura do Evangelho e, se possível, uma contribuição com um valioso comentário. Vou compartilhar aqui a tela. A hora que quiser, irmã. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos, então, iniciar, né, o nosso estudo. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que, neste caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, eles vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam, assim, imediatamente para sempre, separadas e sem esperanças de tornarem a juntar-se de forma pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos. Jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns traquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-tudo. Primeiro, nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção do todo universal,
a absorção no todo universal, de modo que com a doutrina panteísta. A individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E o quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para eles a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu achar. Então, começando aqui no item 21, ele fala sobre as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, começando a falar sobre o passado. Então, ele fala que ninguém tem laços com ninguém e essa vida, então, termina no momento da morte. Aliás, essa dúvida sobre o que aconteceria conosco após o desencarne vem de milênios. Todos queriam saber, perguntava-se aos filósofos, perguntava-se aos religiosos o que iria acontecer e várias teorias apareceram. E aqui, então, ele nos fala que nós estamos completamente desligados dos nossos antepassados. Nós não vamos revê-los mais. O que faz com que esse desespero com a morte de um ente querido seja muito maior. Essa ideia de que eu não vou reencontrá-lo mais, que nunca mais nós estaremos juntos, leva àqueles que ficam aqui um desespero muito maior, porque não há nenhuma esperança, não há nenhuma luz no fim do túnel. E o que faz com que a vida pereça, mas também as nossas relações. E aí ele fala também com relação ao futuro, o que nos aguarda no futuro, né? Então, com a doutrina anti-reencarnacionista, o nosso futuro já é determinado, nós temos um determinismo. Ou vamos para o céu, ou iremos para o inferno. Isso, dependendo de como nós nos comportarmos naquela encarnação, e também como se temos na hora da morte alguém que absolva os nossos pecados, nós ainda teremos uma chance de ir para um lugar melhor. Dependendo de como for o nosso comportamento aqui, então já está determinado. Ou você vai para o céu, fica sempre lá, ou você vai para o inferno. Isso deixa uma grande angústia. E meu pai era uma pessoa que foi seminarista e ele tinha exatamente essa angústia com relação, embora se tornasse espírita, mas o fato de ter sido seminarista muito criança ficou muito forte nisso, essa ideia, o que será que me aguarda? Não conseguiu que o espiritismo de a reencarnação ficasse muito clara, vamos falar assim, né? Então, nesse momento, então, nós estamos, ou se eu posso até reencontrar a minha pessoa querida, desde que ela vá para o mesmo lugar que eu estiver. Se eu estiver num lugar bom, ela estiver comigo.
causa uma certa angústia, principalmente essa sensação de que eu nunca mais vou parar de sofrer. Eu vou estar sofrendo e não tenho essa oportunidade. Mas com a teoria reencarnacionista, não. Se abre uma luz na nossa frente. E se nós pensarmos bem, uma criança que ficou durante 10 anos aqui entre nós e que não teve tempo de semear tempestades, semear chuva, semear nada, também não teve como praticar nenhuma coisa boa, esse determinismo de para onde ela vai é uma incógnita na nossa cabeça. E esse Deus que é onisciente, onipotente, infinitamente bom, ele estaria, nesse momento, a sua justiça numa balança meio complicada, né? Enquanto outros ficam mais tempo, têm mais tempo de cometerem erros e é determinado também esse lugar. Mas aí, de repente, nos chega o Consolador, Kardec nos explica e abre esse leque na nossa frente, né? Não é assim. Jesus já tinha dito que ele teria, Nicodemos teria que retornar ao ventre da sua mãe, e ele nos mostra, então, que não, que a vida é eterna, que o espírito é eterno, e que nós temos sempre um amanhã para que a gente caminhe. E que depende da gente, como disse Paulo, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E também que nada te é proibido, né? Mas nem tudo te convém. Então, nós estamos aí com todas as diretrizes, tudo que nós temos, e essa certeza que nos enche de esperança. Eu acho que a reencarnação, ela reforça a ideia da justiça de Deus. Ela nos deixa certo. É como diz Emmanuel, você tem essa fé quando eu digo eu sei e não eu creio. Quando a gente sabe que teremos mais oportunidade, que esse Pai é só misericórdia e que é só a gente caminhar, e nós temos todas as ferramentas na nossa mão para nós caminhar. E nos faz também consolar quando a gente perde um ente querido. Essa certeza de que era aquele momento, que ele já tinha feito a sua caminhada, mas nós temos a certeza do reencontro. E também que o acaso não existe. As pessoas com quem eu me encontro, elas já muitas vezes estiveram comigo. Eu já tenho grandes amigos que, na certeza, eu tenho que uma vez nós estivemos juntos, e às vezes em mesmos lugares nessa encarnação. Eu morei em Friburgo, não, mas eu também morei, essa coisa que nos une. Então, o acaso não existe, nós não estamos aqui soltos, como bonecos soltos no ar, mas todos nós temos um objetivo, temos um caminho, né, de que o Cristo é o nosso GPS. E nesse quarto, aqui no item 13, ele faz um resumo dessas 4 alternativas. Então, ele fala que nós temos uma primeira, que é o do ateu, que não acredita em Deus. Mas eu conheço uns ateus, graças a Deus, esses eu conheço, nos momentos aflitos eles correm, né? O ateu, porque ele não acredita em Deus, e é assim, para a gente refletir, que muitos ateus, eles não acreditam em Deus, eles não esperam uma vida depois, mas eles entenderam o amor ao próximo, eles são honestos, eles têm uma vida reta, sem esperar nada, que no fundo a gente tem aquele consolinho, né? Se eu for boazinha, o meu caminho vai ser melhor. Não tem.
Eles não acreditam nisso, mas eles são honestos. Eles fazem, a gente conhece. Eu imagino, aí sou eu, hein, que um passo muito grande foi dado, porque daí até aceitar a presença de Deus na vida deles, daí até eles entenderem que a vida continua, é um caminho mais fácil, porque eles já têm essa semente do bem, eles já sabem, eles são muito, muito, muito amigos. Eles vão conseguir chegar lá. A segunda, que ele também nos mostra, é o panteísmo. O que é o panteísmo? É um todo, nós fazemos parte desse todo, nós viemos e vamos retornar a esse todo. Então, mas também encerrou-se aí todas as nossas oportunidades, tudo que a gente pretendia. Nós vamos voltar a esse todo que nos aguarda. Existe até um panteísmo agnóstico, que eu nem conhecia. Ele aceita a ideia de Deus, mas ele acha que é uma coisa tão complicada, tão difícil de nós compreender, que ele fica com a sementinha de Deus, mas ele não quer falar nesse assunto. Ele não quer falar, ele acha que pensar numa vida após a morte, a gente não tem, nós não conseguimos pegar, a gente não tem nada que nos prove. Então, é o tal panteísmo agnóstico, que, por sinal, eu conheço bem na minha família, que é e o terceiro, que é essa ideia de que após a morte, num determinismo, nós temos 2 lugares específicos para onde nós podemos ir. Ou nós somos bonzinhos, recebemos a extrema-unção, nós nos comportamos muito bem, já está pré-determinado, eu irei para o céu, ou então eu irei para as agruras do inferno. E aí a gente pensa numa mãe que tem um filho que não tem uma vida muito regrada, essa ideia de que ele vai para esse inferno e ele não vai sair mais, ela mesmo não sendo Deus, ela mesmo sendo mãe, ela se angustia com onde estará, como será essa caminhada desse ente que ela teve com ela durante esse tempo, né? Durante algum tempo, ela não conseguiu fazer o que ela queria e toda essa angústia desse inferno. E mais ainda, a vida é trabalho. Tá? Tem até uma música, Gilberto, que diz que o trabalho é divino compromisso. E você imaginar que você não vai fazer nada mais, a sua vida parou. Não é. Então, esse determinismo, ele ainda causa uma certa angústia e também eu encontro católicos, e nós encontramos também de outras religiões, que balançam um pouco diante disso. E aí, a quarta, que é o nosso Consolador, que Kardec nos traz de uma maneira claríssima sobre a reencarnação. Todas as oportunidades que nós vamos ter, que é uma caminhada, e que cada um de nós pode fazer sempre, e principalmente, eu acho, que são todas essas oportunidades e experiências que Deus nos oferece e que a gente muitas vezes não percebe que Ele está dizendo assim, olha, eu estou te dando essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de caminhar, eu estou envolvida no mundo, eu não percebo. Mas isso eu acho extremamente consolador, você saber que o amanhã não existe, terminando tudo, nosso amanhã é oportunidade, que aquele nosso filho, aquela nossa pessoa querida, nós vamos reencontrar e vamos ter a oportunidade de também, muitas vezes,
colaborarmos para que a coisa aconteça, fazendo essa grande família universal que vai nos unir e vai nos deixar amando cada um, cada dia mais. Meus irmãos, era isso. Eu sei que muita gente veio acrescentar. Vamos lá. Alessandra e Lenilson, nada mais a declarar. Vamos fechar o estudo aqui. Olha, eu tô assim admirada de como a Lucy nos fez uma palestra mesmo do assunto, que clareza, que coisa linda e que amor, né, envolvendo tudo. Parabéns. Não, gente, obrigada. Não, só é porque o assunto ele é palpitante, ele dá para você falar tudo. Eu agradeço a todos, tá? Nós que agradecemos. Você tocou em pontos aí bem assim nevrálgicos, vamos dizer assim, de dúvidas que a gente vem acumulando ao longo dos séculos, dos milênios. E enquanto você falava, eu fiz algumas anotações aqui, e a anotação que eu fiz que foi mais, para mim, relevante, foi o seguinte: essa angústia ao qual muitos de nós, inclusive espíritas, temos da morte, né? Primeiro, o conceito de morte ele já está distorcido desde a origem nossa. Por quê? A doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, me esclareceu que quem está vivo é quem está com Cristo, e quem está morto é quem não está com Cristo. Então, você pode estar encarnado, desencarnado, doente, rico, pobre, qualquer situação, em coma, em estado vegetativo, no umbral, sei lá onde, em missão. Você pode estar em perigo iminente e você pode estar em situação muito delicada, mas se você está com Jesus, você está vivo. E se você não está com Jesus, não que ele não esteja com você, mas se ele não está com você, se você não se sente amparado, amado, envolvido, você está em estado de morte. Então, quando o filho pródigo volta, aí eu falando de novo da mesma parábola que não para, o pai fala, esse estava morto e voltou à vida. É exatamente a nossa situação. Quando a gente volta à vida, volta para o pai, a gente volta à vida. Então, mesmo que a pessoa pode ser agnóstico, qualquer coisa, qualquer tipo de denominação, filosofia, interpretação, doutrina, qualquer tipo. Mas se ela teve aquele tipo de vida que a gente entende que está dentro do amor, da caridade, do perdão, da misericórdia, se a vida dela foi pautada nisso, mesmo que ela não acredite em nada, ela terá o amparo condizente com a sintonia a qual ela veio se situando ao longo dos séculos. Então, a gente está num nível de entendimento hoje a gente está com um nível de entendimento, de compreensão. Mas daí, o nosso grande desafio é fazer com que esse entendimento que a gente tem, essa nossa esclarecimento, essa nossa cultura espírita, esse nosso entendimento que a gente chegou hoje, seja suficiente para nos transformar. Porque se isso não for suficiente para nos transformar, a gente continua morto, Jesus continua chorando. Lembra que Jesus chora? Jesus chora. E a gente não consegue, e a gente vai se sentir aquele filho que foi abandonado. A gente vai se sentir assim. A gente vai ter essa sensação
através do nosso livre-arbítrio e dos nossos processos obsessivos. Mas não é assim. O Pai está ali amparando, nos dando diversas oportunidades, como a Lucy bem falou, dando ferramentas. Então, a gente está aqui num mundo encarnado de provas e expiações, vendo lá já no processo de regeneração. Então, o que a doutrina espírita fez e faz? Ela nos situa, nos dá a ferramenta, esclarece e consola. Mas o fato da gente ter todo esse cabedal, de eu ter todos esses livros lá, que está lá, um monte de livro lá, um monte de livro, ter lido 250 mil livros e 200 mil palestras, passe, água, tudo isso. Mas, se não tiver amor, volta a carta de Paulo. Não adianta. Então, não adianta a gente ter... eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sou amigo do Haroldo, eu sou amigo do Divaldo, eu conheci, eu fui lá, beijei a mão do tipo, tá tudo. Eu vivi na época de Jesus. Eu vi, tá tudo, ninguém vai tirar esse mérito teu. Mas se não tiver amor, então a vida sendo pautada no amor, na caridade, na misericórdia, na paz, no entendimento, na paciência, todas as características do homem bom, olha o homem bom aí, do Evangelho, o homem integral da Joana, todas essas características, eu vou estar no inferno aonde quer que eu esteja, no inferno em mim, estando encarnado ou estando desencarnado. Então, essa questão de vida e morte é muito mais dinâmica, muito mais, vamos dizer assim, ela é dinâmica mesmo, porque o tempo todo isso pode estar... Tem horas que a gente tem sopros de vida e tem horas que a gente tem atitude de morte. Quando eu estou odiando alguém, eu estou em estado de morte. Eu odeio, eu não perdoo, eu quero que a pessoa se lasque, eu quero que ela sofra bastante. Eu estou desejando, eu estou sendo um agente daquele processo de ódio. Então, eu estou sintonizado com as energias, com os espíritos, com os miasmas daquela sintonia. Então, eu estou em estado de morte. Mas eu estou encarnado. Meu amigo, você está morto. Você está morto. Mas eu me recuperei, eu pensei melhor, eu me regenerei, eu me converti, o que quer que seja. Então, hoje eu penso em amor, eu perdoo aquelas pessoas que me fizeram mal, e tal. Então, você está vivo. Para mim, é basicamente isso. O meu entendimento todo do Evangelho é esse. Todo esse é esse. Se eu amo, eu estou vivo. Se eu não amo, eu estou morto. Ponto, acabou. Pode fechar a conta, pode... Agora, falta eu amar. Eu já entendi o processo. Falta eu amar. Quando eu amar, sim, aí você vai avançar. Porque será que Porque o nosso lar, as pessoas achavam que era um lugar só de espírita. Quando a gente vai ver lá, é de católicos e muitos umbandistas estão lá. Ué, o quê? Você acha que Deus só vai fazer um céu para o espírita? Tem gente lá que era evangélico, que tinha outra ideia, mas se afinizou, entendeu, mereceu, foi no trabalho. Então, a gente é que divide as coisas, né? É igual o planeta, tinha a Pangeia, né? Tava tudo junto. Aí, o processo evolutivo de transformação do planeta fez com que as placas tectônicas se mexessem, e aí criaram os continentes. E quem separou os continentes em países, em territórios, para dominar, foi o homem. Então, a gente está nesse processo. Eu sou espírita. O meu céu é melhor do que o seu, porque eu conheço mais.
eu estou salvo porque eu conheço os profetas. Então, a gente fica nessa dúvida. Quando a gente vai ver que Bezerra faz o quê? Bezerra faz expediente em terreiro, Bezerra faz expediente em igreja evangélica, Bezerra faz expediente com Maria. Ele não tem mais limites que a gente estabeleceu aqui. Bezerra não tem limite esse limite. Por isso que ele lá, quem pôde saber um pouquinho da história de Bezerra, ele veio para fazer a unificação. Bezerra, a unificação. Lá quando a FEB era no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes ali, os espíritas estavam separados em várias categorias. Várias categorias. E eles brigavam. Bezerra foi o espírito que teve essa responsabilidade, essa missão de fazer a unificação, porque ele amava. Então, quando você ama, você quebra todas as paredes, todas as fronteiras. Então, de tudo que a Lucy me disse aí, eu fiz um monte de anotação, estou falando um monte de coisa, mas, no meu entendimento, fica o amor como ferramenta divina de reencontro com o Pai, fica o de aprendizado, fica também que, já que nós somos espíritas, que aceitamos o que está escrito aqui e entendemos e aceitamos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que vai fazer com que as coisas sejam explicadas, ok. Então, que tenhamos essa informação, que isso é uma informação, é uma revelação, é um entendimento, é uma compreensão, e possamos unir essa revelação com o amor. Porque se a gente ficar naquele processo de eu conheço o Espiritismo, eu sou espírita e só as coisas são para mim, sabe? Ficar nessa questão. Quem não é espírita que não entende. E aí, se a gente entrar nesse mérito, a gente vai ter outros tipos de divisões. Quem aceita Chico, quem aceita Divaldo, que tinha isso antigamente, tá? Nos anos 70, 60, até um pouco de 80 tinha isso. Os chiquistas e os divaldistas, lembra? Tinha outra coisa. Aí chegou Joana. Ela fala muito difícil. Isso não é espiritismo. Joana é psicóloga, isso é psicóloga. Aí ficou uma briga assim. Aí depois entendeu o processo, que cada médium tem a sua contribuição, o seu jeito específico de trabalhar, que não é só Chico Xavier o único. Imagina o único perfeito. Não. Existe João Nunes Maia, que o Lenilson falou aí, que ele psicografou o Espírito Miramês. Então, existem vários médios. Cabe a nós fazer o que Lucy falou aí. Ver tudo e reter o bem, o que nos interessa. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, é basicamente isso. Eu estou muito feliz pela leitura dela, pelo estudo dela e pela vibração. Estou sentindo uma vibração muito boa aqui. Essa é a impressão minha, que a gente está tendo um nível de entendimento muito mais amplo do que ficar fechado. Se a gente ficar numa doutrina fechada, porque Kardec é uma doutrina progressista. Então, o Kardec ele abre para a ciência, para a filosofia. Então, a gente não pode ficar nessa coisa fechada, né? No núcleo, numa seita. A gente não é seita. A gente é a doutrina do Cristo. A gente é aberto, né, para novos entendimentos, para aceitar pessoas que pensam diferente de nós. É desafiador, mas é possível. Obrigado. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Colaborar, contribuir?
Por favor, pode levantar a mão, pode falar. Senão, eu vou ficar falando aqui até 9h20. Né? Vão ser Bom dia a obrigados a todos, né? Bom dia a todos. Como nós dissemos aqui anteriormente, tudo está sendo explanado de uma forma muito profunda e muito esclarecedora, né? Então, começando esse estudo aí, que eu estou começando a fala, agradecer a Allan Kardec, né? Porque hoje nós estamos, assim, sabendo da data da sua desencarnação, e ele revelando para nós a reencarnação, né? E o desencarne. Então, voltou à parte espiritual nessa data. E com todas as outras existências que naturalmente ele teve, né? E todos nós. Então, quer dizer, a gente analisa a doutrina dos espíritos, essa doutrina consoladora, porque nos consola mesmo, né? Ela vem trazer esse alívio para nós, para nossa alma, sempre, como a Lucy disse, inquirindo, perguntando, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, para que estamos aqui? É sempre o para quê, né? E isso, se não tiver uma base doutrinária que nos esclareça, como Jesus foi tão nosso irmão, que nos trouxe o Consolador prometido, que é a doutrina dos espíritos, porque ela é dos espíritos, e somos espíritos imortais. Então, a gente tem uma experiência corpórea, mas regressamos à parte espiritual e somos espíritos imortais, a vida sempre continua. Então, nunca podemos esquecer que nós somos um ser espiritual vivendo momentaneamente uma experiência carnal. E toda a doutrina dos espíritos, essa doutrina linda que nos aquece o coração, ela é pautada na lei do progresso e no amor. Como foi dito aqui pelo Joubert, enfatizado, ao amor, a busca do amor, né? Nas diversas convivências, umas mais fáceis, outras mais difíceis, umas amorosas, simpáticas, como nós dissemos aqui, a família criada pelo laço corpóreo, simplesmente sanguíneo, material, que não, esses laços não perduram no mundo espiritual, ou a família que é ligada pelos laços espirituais, que aí essa afinidade que perdura para sempre, né? Ligando esses espíritos. E a gente vê, assim, por exemplo, falando particularmente, a minha formação foi católica, e eu vivenciei esse drama. Então, a família católica, a gente muito correto, digno, sempre, mas com uma formação muito, assim, pautada na moral, nos bons hábitos, papai era assim, mamãe também. Mas a gente tinha uma visão, gente, tão difícil, tão amargurante e infantil ao mesmo tempo. Porque imaginemos, a pessoa faz tudo de errado na vida, ela, igual nas novelas, né? A gente vê aqueles donos de fazenda que maltrata, que faz, que acontece. Aí, na hora da morte, no leito da morte, que é uma cena assim bonita, né, de se ver, né? No leito da morte, vai o padre lá e aí fala: eu perdoo todos os seus pecados. E aí ele vai para a parte espiritual aliviado. É uma infantilidade nossa, né, acreditar nisso, porque, primeiro, esse ser que perdoa, ele é também, vamos dizer, passível de erros como nós. Ele é também um irmão nosso que está caminhando. Então, qual é a autoridade que ele tem para perdoar alguém? Tirar dele todos os erros cometidos. Quer dizer, isso é infantil, né? Então, mas a gente acredita nisso, acreditava. E aí, agora, igual a hóstia, você, né? Não estamos aqui criticando procedimentos, por favor. Nós estamos dizendo da nossa evolução no entender. Então, não se trata de um ato, é igual, por exemplo, vai para o carnaval, depois tem a cruz de cinza aqui na quarta-feira, você perdoa tudo que você fez lá no carnaval, na festa, todas as suas relações. Gente, não é assim que processa, senão ficaria até muito fácil, né? A questão é que a gente toda hora, como disse a Lucia, estamos semeando e estamos colhendo. Então, nós estamos sempre nesse processo de crescimento. A hora que a gente entende que a doutrina traz isso para nós, a responsabilidade. Quando eu, particularmente, conheci a doutrina,
gente, foi igual um céu abrindo para mim e me pontuando onde eu me encontro e a minha relação com o meu eu, com a divindade. Eu já não olhava para o alto para falar com Jesus ou com Deus, eu olhava para mim, eu olhava para o meu lado. Jesus está conosco. É uma concepção totalmente diferente. Até o modo de você fazer uma prece é diferente, porque não tem rito, não tem nada especificado, decorado. É o seu coração falando com Jesus. Então, é uma liberdade muito grande, é uma libertação. Por isso, a gratidão a Allan Kardec, à doutrina dos Espíritos, ao Cristo amigo, que nos traz esses esclarecimentos. E a gente começa a entender o quê? Tudo depende de como nós agimos, da maneira que fazemos e as nossas intenções. E para isso, gente, não tem religião, porque todos os caminhos, em todas as direções, católicos, protestantes, evangélicos, de outras seitas espíritas, espiritistas, são pessoas que, se elas têm dentro dela esse senso de moral e o amor, elas estão crescendo na direção de Deus, de Jesus. E é isso que conta, é isso que faz de nós próprios vivemos no céu ou no inferno. Que às vezes antes eu pensava, onde está esse céu, gente, que a pessoa vai? Onde está esse inferno? E eu ficava aterrorizada com isso. Hoje eu vejo, nós já estamos vivendo ou no céu ou no inferno que nós próprios criamos. E aquela sensação de que, por exemplo, quando há o desencarne, abre-se uma luz diante de nós e nós vamos caminhando e, de repente, alguém querido pode vir ao nosso redor, ao nosso encontro, para nos acolher, é a coisa mais linda que tem, a gente entender isso, a gente imaginar isso, esse encontro com almas lindas e irmãs que podem vir nos receber por amor. Olha que coisa linda. E isso nos estimula o quê? Vamos ser bons, vamos fazer coisas boas, vamos optar pelo amor em vez do ódio, da raiva, da violência. Então, é todo um entendimento real, pautado na realidade, que vai nos fazer entender isso de forma mais clara, mais precisa. Então, a gratidão a essa doutrina é maravilhoso, é incondicional, é uma coisa muito profunda na nossa alma, por esse esclarecimento, por esse entendimento de que quando o ente querido que parte, por isso às vezes a pessoa recorre a nós, né, Lucy? Quando acontece um desencarne, porque se ela não acredita nisso, ela fala, meu Deus, para onde foi esse ente querido? Eu não vejo mais. Dá uma sensação de vazio, e a gente vai e leva essa doutrina consoladora que nós acreditamos fielmente, mostrando que uma continuidade da vida desse espírito, que há a possibilidade de vermos, ou de ele ainda estar conosco quando houver permissão para isso. Então, fica aqui para nós essa linda esperança, essa certeza de que continuamos, de que aqui nós estamos reunidos entre irmãos, entre amigos, e que já vivemos outras experiências assim, pela harmonia que se faz no grupo. Então, é muito bonito isso tudo. Muita gratidão. Muito bom, Alessandra, porque a gente esquece, né? A gente esquece que viveu outras experiências. A gente esquece que está vivendo num corpo carnal. É espírito está vivendo no corpo carnal. E a gente esquece, a gente fica meio anestesiado, né, da coisa, esquece. Quer comentar, irmã Rosângela? Não, é porque eu quero falar que eu faço das palavras de Alessandra as minhas, porque quando realmente a gente entra para estudar a doutrina, que a gente começa a estudar, abre mesmo um leque na nossa frente, né? E a doutrina ela nos faz ver tudo de forma muito diferente do que a gente aprende na religião que a gente tem, né? Desde criança. Eu fui católica desde criança, e depois que eu conheci a doutrina, e muita coisa mudou. A minha forma de ver a vida, né? Até inclusive em relação à morte, principalmente, que ela não existe, né? Então, me abriu um céu mesmo, e eu passei a ver tudo de forma muito diferente.
né, de forma muito esclarecida mesmo, olhar mesmo para mim, né? Se eu quero perdoar o outro, eu primeiro preciso me perdoar, né? E perdoar o outro e pedir perdão a Deus, né? Porque não adianta eu pedir perdão a Deus sem eu perdoar o meu irmão. Até isso a doutrina vem me esclarecer, entendeu? Então, assim, me fazer entender que eu tenho que olhar primeiramente para os meus defeitos, porque nós somos os causadores, né, dos nossos próprios infortúnios. Desde o momento que a gente quer trabalhar, né, entende que precisa trabalhar na prática do bem e do amor ao próximo, tudo muda, né? Tudo começa a acontecer de forma diferente. Então, a gente começa a olhar para nós mesmos e querer se melhorar, né? Então, realmente foi uma luz, está sendo uma luz imensa na minha vida, essa doutrina tão esclarecedora, tão amorosa, aonde existe tanto respeito de um irmão para com o outro e nos ensina a respeitar a conduta do outro, que ainda não tem esse entendimento. Nos faz entender o quanto a gente precisa se melhorar, o quanto a gente precisa modificar, o quanto de defeito que nós temos, que é possível mudar, é possível fazer diferente, né? Então a gente começa a se esforçar para isso, né? Para ser uma pessoa de Deus, no sentido de amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ser bom e caridoso com as pessoas e com nós mesmos, né? Que é a prática da caridade. Então, realmente, tem dia que a gente fica tão assim, envolvida com as coisas da matéria que a gente acaba se atropelando e até se perde um pouquinho e não consegue assistir um estudo. Mas você não sabe depois o sentimento que a gente fica por não ter conseguido chegar até o fim do estudo ou assistir naquele dia, porque a vida, né, nos atrapalha, a gente tem que superar, tem que se organizar para que aquele horário seja sagrado, para que aquele horário a gente possa, só mesmo se não tiver outro jeito naquele dia, a gente, então no próximo a gente está lá. Porque a gente fica mesmo até triste por não ter conseguido, naquele dia, participar do estudo, porque é um esclarecimento muito grande para a nossa vida, né? Então, eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer e agradeço a Deus o tempo todo por estar estudando numa doutrina onde tanta coisa na minha vida clareou, onde eu consigo ver tudo de forma mais clara. Essa questão do pecado, que desde pequeno a gente fica achando que Deus vai castigar, que a gente vai ser punido, e quando a gente começa a estudar a doutrina, começa a entender, a gente vê que não é bem assim, entendeu? Que a gente tem a chance de errou, tem a chance de recomeçar, tem a chance de fazer diferente. Para isso, nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, para que a gente possa se regenerar, entendeu? Se melhorar, tá? Então, Deus não pune ninguém, somos nós mesmos que nos punimos. Então, nós temos que aprender a ser melhor, tá? Para que não haja em nós essa punição, né? Então, é muito que agradecer, gratidão sempre, todos os dias a Deus por este momento de estudo e por eu estar estudando, né? Aprendendo a cada dia, né? Rumo à evolução espiritual. Isso é muito bom. E agradeço aos irmãos que me dão força, que estão aqui todos os dias de estudo, chamando, intuindo, né? Para a gente estar aqui na luta. Muito obrigada a todos. Ângela, você levantou muitos pontos interessantes aí. Eu não vou me estender muito, porque acho que a Silvia quer falar, ela abriu o microfone aí.
e a nossa nova palestrante, e a gente está muito feliz com as suas reações, com o seu entendimento, com o que você colocou aqui, porque cada estudo que a gente vai é uma nova porta que se abre na mente, no entendimento, Sim, de consolo. Um fala uma coisa, um toca num ponto que o outro não tinha pensado, e aí todos nós juntos formando aquela corrente, né? Silvia e Érica, que estávamos ontem lá naquela corrente, a gente vai fica unido ali na compreensão, um fortalece o outro. Então, cada hora que um fala uma coisa, um faz um comentário que seja realmente edificante e esclarecedor, vai fortalecendo o nosso entendimento do que é fé, né? Muito obrigado, gratidão. Silvia, pois não. Oi, gente. Bom dia, né, a todos. Então, a fala da Rosângela, né, ela me trouxe umas reflexões que já foram faladas em outros estudos, né, e eu me lembrei muito do seguinte, esse último item aí, o 23, se a gente der uma esmiuçadinha, né, ele fala das alternativas, né, do nada, da absorção no todo universal. Então, assim, é muito prático, né? Esses pensamentos, eles são muito práticos, porque se você acredita que quando morreu acabou, ou que você, quando morreu, né, você como ele diz aqui, reabsorvido, né, pelo todo universal, então é muito prático. Eu sou o que eu sou isso mesmo, e quando eu morrer acabou, então é isso aí. Eu não preciso melhorar, eu não preciso evoluir, eu não preciso fazer nada, né? Eu sou isso. A da igreja, eu acho que foi a Alessandra, e eu acho que Rosângela também mencionou, né? Eu também fui criada dentro da Igreja Católica e tinha toda essa coisa, né? De ou você é bom e vai para o céu, ou você não é bom e vai para o inferno. Então é uma coisa muito assim, pau, é pedra, né? Uma coisa muito, muito rígida. Ela não nos dá uma possibilidade, né? Ela não nos abre possibilidades. E a gente está num mundo que tudo evolui. E aí eu fui lá no darwinismo, né? Darwinismo, tudo evolui, os vegetais evoluem, os animais evoluem, e nós humanos evoluímos. E a gente foi feito para evoluir. Então, a doutrina espírita, ela nos convoca a evoluir. Quando ela diz que nós, né, somos imortais, que nós estamos vivendo experiências e que aqui é uma escola, né, que nós somos almas, somos espíritos vivendo essa experiência carnal. Eu já falei isso algumas vezes, eu vejo assim como se nós estivéssemos nas séries escolares, né? Cada um na sua série, cada um aproveitando o melhor do aprendizado, mas os aprendizados, eles justamente, eles estão aqui para que a gente melhore. E a lição é diferente para cada um, né? Aquele jargão, a gente não pode copiar a resposta do outro, né? Porque as perguntas são diferentes, cada um tem sua individualidade, seu momento, mas a doutrina espírita, ela não é muito cômoda para quem não quer se mexer. Porque essa convocação à reforma íntima, a se melhorar, a se observar, né? A autoobservação de, poxa, eu não fiz isso bem, eu posso melhorar nisso. Então, assim, a gente é convocado o tempo inteiro a estar se observando, e isso dá trabalho. E quem não quer ter trabalho, é muito mais prático pensar, morri, acabou, né? Eu sou isso mesmo, eu sou desse jeito, eu nasci assim, vou morrer assim, e vamos lá, né? Para quê? Para que eu vou melhorar? Eu não preciso melhorar, quando eu morrer, acabou. Então, assim, eu vejo uma das coisas que eu percebi muito na doutrina, quando eu realmente abracei, é que ela dá trabalho.
mas o trabalho nos enobrece, né? O trabalho que faz a gente avançar, que faz a gente evoluir. Então, assim, se hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem, então, que bom. A gente sabe que não é um caminho linear, que a gente tropeça, que tem dia que a gente xinga o motorista que nos fechou, tem um dia que a gente não está bem, que o caminho não é linear, mas é uma constante. Então, a gente precisa entender que a gente é convocado a trabalhar, que esse trabalho é o que nos faz melhores, que a gente está no mundo, tanto espiritualmente quanto biologicamente. Eu adoro fazer os paralelos com a biologia, com a evolução. A gente está aqui para evoluir, não só biologicamente, mas espiritualmente. Então, assim, tem hora, como eu já falei algumas vezes, cansa, tem hora que a gente quer descansar, mas vamos descansar, desistir não, né? Vamos lá, a gente para um pouquinho, respira e vamos que vamos, né? Porque a ideia é melhorar sempre, evoluir sempre. Então, assim, era isso que eu tinha para contribuir. A doutrina espírita não é para os preguiçosos, ela é para quem está no mundo e quer ver esse mundo melhor, né? Então, ela nos convoca a isso, a evoluir sempre. E dá trabalho, mas vale a pena. Então, muito bom. Nossa, quantas contribuições ricas a gente teve aqui. Você quer falar, Lenilson? Estou preocupado com a hora de terminar. Estou focado na hora. Não, pode seguir Vamos aí. até às 11h30, pô. Aham, tá. Quer falar, amor? Então, a Silvia colocou uns pontos aí bem interessantes, porque a gente é forjado em algumas crenças e mesmo que a gente se descolhe dessas crenças por entender que a doutrina espírita, que é a terceira revelação, Consolador Prometido, o cristianismo redivivo, ele nos abre para uma amplidão de entendimento, vamos dizer assim. A gente continua sendo grato à escola que nos conduziu até então, né? Então, esse reconhecimento das doutrinas que se mostraram insuficientes para o nosso aprimoramento, porque a explicação ela teve um limite, a gente muda de fase, vamos dizer assim, a gente consegue ter um entendimento maior e a doutrina espírita ela não tem limite. Ela não tem limite. Porque quando você acha que já entendeu tudo, ela vem com uma nova explicação. Foi perguntado a Emmanuel, através do Chico, se a evolução do Cristo haveria encerrado. Já é espírito puro. Aí Emmanuel mandou dizer para o Chico, para mandar dizer para a gente, que Jesus estava tendo novos conhecimentos da ciência universal. Eu não sei o que é isso. Eu não faço ideia do que é isso. Formação de cometas, de planetas, de nebulosas. Enfim, são coisas muito mais impossíveis no momento de compreender. O que eu tenho que compreender agora é isso que vocês estão falando aí. Tem que amar. Se eu amar, se eu perdoar, se eu aprender, parece que já está de bom tamanho para a gente poder avançar. Porque sem essa base, eu não vou poder avançar. Eu não vou poder falar assim, eu quero ter o entendimento lá do espírito superior, eu quero conhecer outro planeta. Tá bom, meu amigo, você tem condição de se deslocar para lá, na velocidade do pensamento. Você tem essa condição? Não, porque não. Então, faz o básico. Às vezes a gente quer
quer fazer que não dá para fazer agora. O que é possível fazer agora? É a gente amar, perdoar, caridade, né? Pautar a vida pelo amor e misericórdia, buscando lá aqueles preceitos do homem de bem que está no Evangelho, do homem integral, da Joana, enfim, de todas essas explicações que nós já temos. E Silvia colocou aí uma questão muito interessante, que a gente tem que se reconhecer. Eu gostei da fala dela porque ela falou assim, você tem que se reconhecer, que às vezes a gente não quer se aceitar como somos. Isso é muito grave, porque vai criar uma ilusão. Eu sou melhor, eu sou superior, você se coloca no lugar que você não é. Então, quando você bota o pé no chão, como a gente costuma dizer, e reconhece o que é, e pode avançar, você pode ter condições de avançar. Você tem que entender quem você é, quem somos, para falar assim, bem, eu sou assim. O que eu tenho que melhorar em mim? É isso. É aquilo. É aquilo outro. Inclusive, isso aí é até tá na literatura dos passos, né, das irmandades de dependência química e outras dependências, que é você se reconhecer naquela situação. Você não vai conseguir avançar se você não se conhece. Então, isso é uma coisa muito básica e muito importante de se lembrar. Então, a minha gratidão aí para a Silvia e para todos vocês. Só mais um adendo aí que você me fez pensar. E, principalmente, a gente precisa se reconhecer falho, né? Porque quando a gente... O entender que eu preciso melhorar, nele está implícito que eu sou falho, que eu não sou perfeito, né? Então, é isso que nos impele a melhorar. A partir do momento que eu me reconheço, essa foi a tua fala, quando a gente se reconhece, falho, que a gente falha, e a gente falha mesmo, a gente foi feito para isso. Inclusive, a ciência só progrediu em cima das falhas, em cima dos erros. Se não houvessem erros na ciência, e eu gosto muito que Kardec coloca isso, né? Os espíritos, a doutrina dos espíritos, né? Ela nos ensina isso, que ele diz quando o dia que a ciência, né, ela e o espiritismo se confrontarem, sigam a ciência. E a própria ciência, toda a ciência no nosso planeta, ela é em cima de estudo. E quantos erros, né, existem para que haja o acerto? Então, a gente erra, mas uma hora a gente acerta. Isso aí, Alessandro, o erro é o caminho. O erro é o caminho para acertar. Então, quando a gente reconhece o erro, a gente está no caminho do acerto. A partir do momento que eu aceito, que eu assumo, né, que eu reconheço que eu errei, eu posso acertar. Mas se eu não reconheço que eu errei, eu vou continuar errando. Então, assim, eu gosto muito, e eu sempre faço esse paralelo da ciência com a doutrina espírita. Como, né, o Kardec coloca, o dia que o espiritismo ele discordar de todos os métodos científicos, o dia que o espiritismo for para um caminho e o método científico tiver por outro, aí a gente, né, vai... Opa, peraí. Mas eles estão juntinhos. Até o presente momento, a gente caminha junto. Então, isso é muito bom. Essa sua fala aí dá um desdobramento para a gente fazer um congresso, porque não é só a doutrina espírita que se desvincula da ciência ou se junta. O espírita, aí é um problema, a gente vai ficar aqui falando até mês que vem. O espírita que se julga representante da doutrina espírita tem uma fala, muitas vezes, não nem todos, mas muitas vezes
anti-ciência, anti um monte de coisa, anti-evolucionista, e aí não é a doutrina, é o espírita. Vamos chamar de movimento espírita. E aí tem várias questões nisso aí que a gente não vai se debruçar hoje, mas para a gente pensar. Muita coisa. Minha gente, a hora chegou, infelizmente, a gente está horário apertadinho aí, passou. Então, eu vou pedir para... quem ficou de fazer a prece final aí? Fui eu, Rosângela. Por favor. Ô, Joubert, minha palestra de sábado que vem já está pronta. Só montar o... Que beleza. Aí é. Que maravilha. Vou colar do estúdio hoje. Vamos filmar. Está prontinha, é só montar o slide agora. Vamos lá. Tudo certo. Então, Rosângela, prece a sua. Deixa os microfones para o dinheiro. Sim. Rosângela, essa prece aí para a gente pedir a vida. Gratidão a todos. Vamos fechar os nossos olhos, ligar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Senhor, eu lhe agradeço por este momento de estudo, de prece, esse momento que a gente para tudo para estar conectado com seu amor, com os seus ensinamentos, que a gente possa trazer todo esse ensinamento para a nossa vida todos os dias, em todos os momentos, em cada situação que aparece no nosso dia a dia, que a gente possa lembrar do seu ensinamento, do que estamos aprendendo e colocar em prática, porque estudar é maravilhoso, né? A sua palavra nos ensina muito, nos dá muita luz e muita força. Nós só temos que agradecer mesmo muito, mas é necessário que coloquemos em prática todo esse aprendizado. Então, eu só venho te agradecer, Senhor. Agradeço muito, muito obrigado, meu Pai querido. Eu te louvo e te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, né? Por todos os ensinamentos, que é uma grande bênção. Então, que a gente tenha, Senhor, mais um dia maravilhoso, eu sei que vamos ter, porque nós temos a certeza da sua presença em cada um de nós. Nós temos a certeza que nós somos uma partículazinha do seu amor, que o seu amor é infinitamente grande por nós, que a sua misericórdia não tem fim. Então, nós só temos que agradecer. Muito obrigado, meu Pai querido. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todas as famílias que estão presentes aqui neste estudo, e que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai querido. Amém. Graças a Deus. Gratidão, minha gente. Obrigado a todos. Excelente. Obrigada. Bom domingo. Bom domingo. Tá? Obrigada a todos. Gratidão. Tijuana, sábado tem educação, domingo tem aqui de novo, tá bom? Que assim seja. Um abraço. Amém. Abraço, gente. Até logo. Obrigada.